Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo é dedicado à análise das páginas 14 até da página 14 até a página 53 do livro Angústia, de Graciliano Ramos. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas reflexões, né? A gente sabe que o Graciliano ele fez parte da segunda geração do modernismo, uma geração de denúncia, uma geração voltada aí para essas questões sociais. E querendo ou não, a literatura, ela é um gesto civilizatório, né? Ela é uma maneira de pensar o país, né? Principalmente o país daquela época. E é por meio dessa reflexão que eu venho dizer o quanto dentro dessas páginas que nós vamos analisar estão inscritos aí o patriarcado e o sistema escravocrata, de uma forma, lógico, né, de uma forma bastante coberta, né, mas o quanto a gente consegue perceber como o social e o político daquela época funcionavam no nosso país, né. E também gostaria de incluir aqui que o Graciliano apresenta não só dentro deste livro, mas principalmente em Vidas Secas, ele vai trazer para a gente uma linguagem muito concisa, uma linguagem muito econômica, uma linguagem com poucos adjetivos, né, com quase nada de adjetivo, uma linguagem direta, né? E a gente também vai perceber o quanto os personagens, principalmente o Luiz da Silva, ele vai falar palavrões, vai xingar, vai falar o que... Vai falar não, mas vai pensar... Da maneira como ele pensa, é colocado no papel esse fluxo de consciência sem adjetivação nenhuma, a gente vai perceber isso, né? Muito bem, a gente começa a página 14 com Luiz da Silva aborrecido, aperreado. E toda vez que acontece isso, o que ele faz? Volta para o passado, né? Então aí ele faz esse escape para o passado. E essa volta para o passado também aconteceu não só porque ele estava aborrecido, mas porque a chuva, estava chovendo naquele momento, uma chuva azucrinante, fez a chuva como se fosse um portal, fez com que ele fosse ali transportado para o passado. E aí ele fala assim, que droga, eu não consigo aqui, eu releio com desgosto o artigo que eu vou dar para o Pimentel, né? O Pimentel é o chefe, né? Então ele fala, eu tô lendo com desgosto esse artigo. Então a gente meio que percebe que ele resolve voltar pro passado, porque é muito mais prazeroso, né? Apesar de que o passado dele não tem nada de prazeroso. Mas só para esclarecer uma coisa em relação ao Pimentel e ao Julião Tavares. O Pimentel, pela narrativa, parece que é o chefe, é aquele que lê o texto dele, é aquele que cobra. O Julião Tavares, diferente daquilo que a gente tinha pensado, né? Ele é um cara que ele não faz parte do trabalho dele. Mediante a narrativa, a gente vai percebendo que o Julião Tavares era um conhecido dele, que ele tem muita raiva, que ele tem muito ódio e que ele não tem boas lembranças. Enfim, depois a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a narrativa segue, ele vai começar a se lembrar do seu avô, do seu pai, aquela situação de miséria em que eles viviam, né? Quando chovia mais dentro de casa do que fora. O pai, o avô, numa situação de miséria, de passar fome. E aí ele vai narrando isso. Porque como vocês já sabem, o avô dele, o Trajano, ele já era um fazendeiro em decadência. Quando o Camilo nasceu, ele estava ainda mais ou menos bem, mas quando o Luiz da Silva nasceu, o neto, aí o negócio já degringolou, já estava muito ruim mesmo. E no meio desses pensamentos, no meio dessas lembranças, quem surge? A Marina, atropelando todos os pensamentos dele, né? E aí, ele fala que o pai dele, quando ele era criança, para ele poder aprender a nadar, o pai dele pegava o braço dele assim, ó, no riacho, colocava ele debaixo da água, assim, ó. Aí de vez em quando ele, né, o menino morria afogado, ele levantava, aí ele fazia isso com o menino de novo, né, quase matando o moleque, mas tudo bem. Ele se lembra disso sem muita raiva, mas ele se lembra, ele fala, melhor, não foi assim que eu aprendi a nadar com os bichos, né, muito melhor.
Então a relação dele com os bichos é muito próxima, como a gente está podendo perceber aí no andar da carruagem. E aí ele compara isso que o pai dele fazia, ele compara com uma coisa que ele gostaria de fazer com a Marina. Ele fala assim: se eu pudesse, página 17, se eu pudesse fazer o mesmo com a Marina, afogá-la devagar, trazendo-a para a superfície quando ela estivesse perdendo fôlego, prolongar o suplício por um dia inteiro. Então, quer dizer, ele fala dela com um ódio, com uma raiva que a gente não pode acreditar, né? Porque quando ele fala, de vez em quando a gente pensa assim: nossa, tem um ódio dessa moça, né? De vez em quando a gente pensa assim: nossa, ele deve gostar muito dela. Então ele deixa aí o leitor em dúvida, porque ele vai... As lembranças dele são lembranças dúbias, né? Incoerentes. E aí ele vai falando que a escola era triste. Ele, nas lembranças dele, ele vai comparando as pessoas com bichos, né? Ele vai falando de senhoras que moravam numa casa ali perto da escola e que apareciam formiguinhas, né? Então ele vai aproximando o ser humano do animal de uma maneira muito interessante, né? Ele ouvia muitas vozes quando era criança, ele não sabia se aquilo era verdade ou mentira. E aí, no final aqui da página 19, antes dos 3 pontinhos, tá assim: tenho me esforçado por tornar-me criança e, em consequência, misturo coisas atuais a coisas antigas. Então, a todo momento, a narração dele, você não sabe se ele está no passado ou se ele está no presente, né? Mas ele fala que ele, a todo momento, tem se esforçado em ser criança, voltar para aquele passado. Agora, eu não sei por quê. Porque, na verdade, parece que ele está tentando voltar para esse passado, tentando buscar uma infância que ele não teve. Que o passado dele também não é nada bom. Se o presente tá ruim, o passado também não tá nada bom. Então, a impressão que eu tenho é que ele volta para esse passado tentando buscar alguma coisa que ele não teve, ou tentando resolver alguma coisa que ele tá tentando resolver, mas me parece que não. A gente vai ver isso com a leitura, né? Penso na morte de meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado no marquesão. Quer dizer, o pai morre assim do nada, ele tá na escola, ninguém vai avisá-lo que o pai morreu. As pessoas que estão ali, os agregados que estão ali na casa, né? Porque o avô já tinha morrido, né? Mas os agregados que estão ali, o funcionário, né? O escravo, a que lava a roupa, a vizinha, enfim, os agregados dali não tiveram a pachorra de buscar o menino na escola e avisar que o pai tinha morrido. O menino só ficou sabendo que o pai tinha morrido quando ele chegou da escola. Luiz da Silva tinha 14 anos quando isso aconteceu. As pessoas ali, que eram agregadas, que estavam ali na casa, não faziam conta da dor do menino, né? E o menino também não consegue sofrer. Luiz da Silva não consegue sofrer. Ele tenta, mas ele não consegue, né? E ele só se lembrava do pai falando: isto é um cavalo de 10 anos e não conhece a mão direita. Como é que uma pessoa vai conseguir sofrer com o tratamento de um pai dessa maneira? Porque o pai tinha uma tratativa bastante complexa com ele, né? Que ele ficava se lembrando do pai falando pro professor: isto é um cavalo de 10 anos e não conhece a mão direita. Quando o pai morreu, ele tinha 14 e não conseguia sofrer a morte do pai. Mas ele só pensava no sofrimento que ia ser a vida dele de abandono. Ele sofria mais pelo medo do abandono, porque ele ia ficar sozinho no mundo, ele ia sofrer muito. Se aquelas pessoas não estavam dando conta do sofrimento e da presença dele naquele momento, imagine depois, né? Aí ele fala assim, na página 21, tá? Com medo, eu estava com medo daquela gente que nem me havia mandado buscar na escola para assistir à morte do meu pai. Até a preta Quitéria se esquecera de mim, né? Ninguém ligava para a dor dele. E aí ele vai falando que o passar dos dias depois da morte do pai dele foi muito difícil, foram difíceis, né? Os dias foram difíceis. Aquela situação estava agravando muito o psicológico dele. E aí os credores começaram, porque o pai dele tinha feito muitas dívidas, né? Muitas dívidas. E os credores começaram a chegar na casa, ali na fazenda, e levaram tudo. Levaram móveis, levaram tudo. Depenaram a casa, né? E aí, gente,
acontece um lance muito maluco entre a página 23 e a 24. Ele entra num fluxo de consciência muito grande. Começam a surgir pessoas, né? As pessoas começam a surgir, personagens aqui. Ele fala de Felipe Benigno, de André Laerte, ele fala de Dona Conceição, ele fala de pessoas que a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não faz ideia, né? Por quê? Porque ele tem uma memória fragmentada quando chega a este momento, ele não consegue se ater à narrativa e ele, do jeito que ele pensa, ele joga no papel. Isso se chama fluxo de consciência. E ele fala aqui que apenas algumas pessoas o ajudaram, poucas, né? Como Dona Conceição, né? Algumas pessoas lhe serviram um prato de comida, algumas pessoas lhe serviram um café, né? Mas foi pouco. E de repente ele acorda, ele fala: meu Deus, eu preciso ir para o trabalho, E eu acho uma coisa muito interessante que na página 26 ele fala de si mesmo em terceira pessoa. Ele fala assim: meu Deus, começo a andar depressa, receando encontrar o ponto encerrado, né? Aí ele fala: eu estou atrasado para ir para o trabalho. Aí ele fala no último parágrafo: Luiz da Silva, a caminho da repartição, lesando, pensando e defuntos. Ele fala dele mesmo que ele tá lesando e pensando em defuntos. E aí, gente, ele começa a falar de um tal de Moisés, porque a condição financeira dele era muito ruim, né? Então ele era muito pobre, a condição financeira dele é muito ruim. Então, ele começa a falar que ele deve dinheiro a Moisés. Moisés é um amigo dele, judeu, né? E ele começa a falar desse Moisés. Então, vamos ver sobre isso. Bom, ele estava com o aluguel em dia, mas ele pensou assim: bom, eu vou atrasar um pouquinho o aluguel do Dr. Gouveia e vou pagar o Moisés, porque eu tô devendo aqui 100 mil réis para ele, né? Porque eu encontro, como ele era amigo do Moisés, eles tomavam café juntos, ele tava até com vergonha de ir tomar café, encontrar o Moisés, olhar pra cara dele e ver que tava devendo pro judeu. E o que acontece? Ele falou assim: eu preciso pagar o Moisés, né? E o que ele tava devendo pro Moisés? Aqui no final da página 27, a gente tem assim, ó. Ele encontra com o Moisés fica morrendo de vergonha, né? Olá, como vai? Estou com muita pressa. O Moisés é um péssimo cobrador. Dei-lhe este mês 100 mil réis para pôr termo a esses vexames. Mas ainda devo muito. Nem sei quanto. A culpa é minha. Quando me vendeu as fazendas, Moisés foi franco. Isto é caro como o diabo. Você faz melhor negócio comprando a dinheiro noutra loja. Mas eu estava na pindaíba e precisava adquirir os trapos para a Marina. Ou seja, ele estava devendo para o Moisés algo que ele comprou para a Marina, muito provavelmente tecidos. Então, ele comprou muitas coisas para a Marina e ele ficou devendo para o Moisés. Ou seja, a gente começa a entender o porquê que ele tem raiva dela. Muito provavelmente porque ela o deixou endividado, né? Então, eu estava na pindaíba e precisava adquirir os trapos para a Marina. Esse Moisés, de alguma maneira, o ajudou a comprar aquilo que ele precisava para a Marina. E ele estava devendo pro cara, e não estava devendo pouco. Mas aí ele conseguiu pagá-lo e conseguiu voltar à amizade, né? Voltar à amizade, eles eram amigos, mas voltar a conversar sem vergonha, tomar o café e tudo mais. O que acontece? Ele fala muito